Será que as primeiras leituras que eu faço no ano definem como vai ser as minhas leituras no resto do ano? Oi pessoas, então mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre as minhas primeiras leituras do ano. Já passamos a isso, né, o primeiro mês de 2022 e claro que com esse mês algumas leituras vieram, muito diferente de janeiro do ano passado, que eu não li basicamente nada, acho que eu li um livro só. Esse ano eu consegui ter umas leituras, né, um número aí, eu li um total de 5 livros, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo, tenho 5 livros finalizados, talvez ainda depois desse vídeo eu finalize um outro livro aqui no meu Kindle, mas no total, até o momento, foram 5 livros que eu li em janeiro, e claro, eu não tô falando isso pra você se comparar com o meu ritmo de leitura, tá? O ritmo de leitura de cada um é diferente, então se você leu um livro em janeiro, já é o suficiente. Se você leu meio livro em janeiro, meus parabéns, é muito mais do que, sabe, do que você poderia não ter feito. Então assim, não se compara com o meu ritmo de leitura, porque cada um tem o seu, tá bom? Mas antes de eu começar esse vídeo de falar sobre as minhas leituras, eu quero pedir pra você deixar um like aqui embaixo, que me ajuda bastante, de se inscrever aqui no canal e de me seguir em todas as minhas redes sociais que estão aqui na tela e na descrição. E só tenho uma coisa pra dizer, eu tô muito feliz gravando esse vídeo, eu só tenho uma coisa pra dizer. Eu li Colleen Hoover pela primeira vez, gente. Eu li um livro da Colleen Hoover e eu vou comentar sobre ele, é óbvio, né? Porque precisamos comentar sobre Colleen Hoover, não é mesmo? Vamos começar com o primeiro livro que eu li no ano, tá? Eu vou falar assim por ordem das leituras que eu fiz, não por ordem de favoritismo, porque aqui não temos favoritismo. Porém depende. Mas no geral vai ser a ordem de leitura que eu fiz aí. E o meu primeiro livro, na verdade, é um livro que eu finalizei ele agora em 2022, eu comecei ele em 2021, até mostrei no meu vídeo de melhores leituras de 2021, eu citei ele como, se eu tivesse terminado, teria sido uma das minhas leituras favoritas. E eu terminei ele agora em 2022, gente, esse livro, simplesmente impecável, já tô até com saudade dele, eu quero ler ele de novo, que foi Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um gênero literário que eu não estou acostumada, eu não leio muitos livros de não ficção, e é surpreendente que eu tenha gostado tanto desse livro ao ponto de ter dado 5 estrelas pra ele e ter, assim, favoritado, porque esse livro, ele é muito, muito bom, ele me ajudou em muita coisa, e eu quero reler ele pra os outros conteúdos entrarem na minha cabeça, porque esse é um livro cheio de ensinamentos pra mudar o teu estilo de vida, tanto como você se relaciona com outras pessoas, na verdade é isso quando você se relaciona com outras pessoas mesmo, mas isso vem uma mudança, né, de si mesmo, uma mudança de mindset. A estudante de publicidade não consegue, né, não falar inglês. Mas isso vem, né, de uma mudança no teu comportamento e aí sim você consegue ir melhorando e influenciando as outras pessoas para que elas tenham essa mudança também. Então eu achei esse livro muito, muito, muito interessante. Eu super recomendo a leitura dele, principalmente para vocês tá querendo mudar um pouco o seu estilo de vida. Esse é um livro muito interessante que vai te ajudar bastante, então eu super recomendo a leitura dele. Olha meu copinho de Supernatural que a minha amiga me deu. Cara, ele é tão lindo. O segundo livro que eu finalizei em janeiro, né, mas esse que eu comecei esse ano e terminei esse ano, é o da Colleen Hoover, gente. Eu li Até o Verão Terminar, da Colleen Hoover. Foi a minha primeira experiência com a autora, eu nunca tinha lido nada da Colleen Hoover, e eu simplesmente amei esse livro. Tem alguns pontos do livro que eu acho que a autora não deu muito foco e que teria sido interessante se ela tivesse focado mais, como a relação da personagem principal com o pai dela, né, porque o livro todo tem muito isso, a menina, ela não convivia com o pai dela, ela basicamente não conhece o pai dela, e aí do nada ela acaba indo morar com ele, mas eu gostei muito, eu achei a escrita da Colleen Hoover bem interessante, é uma escrita muito boa, muito fluida, tu fica intrigado com o que vai acontecer, eu acho que a Colleen, ela sabe escrever bem, fazer esse fechamento de capítulo pra te deixar com vontade de ler o resto. Mas eu não achei, assim, que a escrita dela é uma coisa de outro mundo, porque o tanto que falam dela, eu achei que a escrita dela era um estilo de escrita completamente diferente e que, assim, não, mas ela sabe muito bem o que ela tá fazendo, ela sabe muito bem utilizar as palavras, eu achei bem interessante, mas não é uma escrita de outro mundo, tá, gente? Então, assim, mas Até o Verão Terminar, ele é muito bom, ele aborda assuntos importantes e ele mostra uma personagem com uma vida muito difícil e como ela sai dessa vida por ela mesma, porque ela olhou e falou, eu não quero viver mais assim, então eu vou me tirar desse buraco onde me enfiaram, eu não quis estar aqui, mas me colocaram aqui, então agora eu vou sair. Eu achei bem interessante isso.
Foi um livro que eu gostei bastante e eu super recomendo, mas claro, checar os gatilhos, porque é um livro da Colleen Hoover, então tem vários. Agora vamos para uma leitura nacional, gente. Eu li um livro nacional agora nesse primeiro mês, que foi As Vidas Literárias de Atlas Lefebvre. E eu achei esse livro bem interessante. Assim, o que acontece? Eu achei o decorrer do livro meio parado, mas se entrando no contexto da história, faz sentido, entrando no contexto geral das coisas, faz sentido o porquê eu senti que é meio parado. Mas a história em si, ela é muito, muito interessante. Ele vai contar a história de um menino, né, que é o Atlas. E o que acontece? Ele meio que, tipo, já olharam pra ele e falaram, tipo, quando ele era criança, tu tá determinado a perder tudo, assim. Crianças como você não ficam com nada. E isso foi uma coisa que atormentou ele durante a vida inteira, porque ele realmente acabou perdendo tudo em certos aspectos. Mas aí ele encontra um livro mágico. E é sobre isso, um livro mágico. E aí ele vai tentar fazer as coisas aí, né? Vai mexer com magia, vida e morte. É um livro bem interessante, eu gostei da escrita do autor. Eu acabei dando 3 estrelas e meia, se eu não me engano, por causa desse negócio de eu ter sentido mais parado. Mas como se passa na Londres de 1945, é de se esperar que seja um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais história meio diferenciada, uma pegada meio Peças Infernais, sabe? Uma historiazinha se passa em Londres antigamente. Mas eu gostei da história. Gostei e é isso que importa e eu recomendo, porque, né, temos que apoiar autores nacionais. Então vai lá na Amazon, dá uma procurada, que você vai encontrar esse livro por lá. Agora, vou passar rapidamente por esse outro livro que eu li, porque eu não tenho muito pra falar sobre. Na verdade, eu até tenho o que falar sobre ele, mas ainda assim, foi uma leitura bem diferenciada. De novo, não é um tipo de livro que eu estou acostumada a ler, que foi Aprenda a Viver o Agora, escrito pela Monja Coen, também nacional. Eu sinto, né, que esse ano eu vou entrar muito nessa vibe de ler livros que é mais para mudar meu pensamento, meu estilo de vida, essa coisa, porque foi o que eu li mais pro final de 2021 e eu gostei da experiência que eu tive, então talvez eu continue lendo agora, quer dizer, talvez não, muito provavelmente eu vou continuar lendo agora em 2022, mas é isso aí, esse livro ele vai falar exatamente sobre isso, como você ter um momento zen, né, como você viver o agora. Depois de ter lido esse livro, eu meio que comecei a entender mais como eu tenho que vivenciar mais as coisas que eu realmente estou vivenciando, sabe? Realmente estar presente ali e não só, tipo, estar ali de corpo, mas o pensamento tá lá, tá 3 milhões de metros adiante. Então foi uma leitura bem interessante, eu terminei esse livro, eu saí de casa para ler esse livro, eu sempre acho muito conceito quando eu saio de casa para ler um livro. Sempre acho muito conceito, postei lá no meu Instagram com os videozinhos, ai gente, sabe, acontece, acho conceito. O último livro. Antes de eu falar o último livro, não esquece de me seguir nas minhas redes sociais e de se inscrever aqui no canal. E de dar um like aqui nesse vídeo. Porque eu preciso falar desse livro, do quanto que eu gostei desse livro, gente. Esse livro, ele foi tudo na minha carreira. Ele com certeza já entrou para um dos melhores do ano, tá? Porque esse livro ele foi perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Muito, muito, muito bom. Eu mencionei no vídeo lá das leituras que eu queria fazer agora em 2022. Já fiz aí, que foi Tempestade de Guerra, da Victoria Aveyard. Sim, eu li esse livro inteiro. Eu li as 700 páginas desse livro. Consegui ler um livro de 700 páginas. O primeiro calhamaço, entendeu? Orgulho de mim mesma. Esse livro, ele é impecável de bom, tá? Ele é o livro aí que finaliza a história, a série da Rainha Vermelha, tá? Ainda tem um livro que vem depois, que é o livro de contos, que é Trono Destruído, mas a história mesmo, ela é finalizada em Tempestade de Guerra e eu simplesmente amei esse livro. Eu não conseguia parar de ler, assim, sabe? Chegou um momento no meio da história que eu fiquei meio tipo, ok, não aguento mais. Mas ainda tem mais, sei lá, 200, 300 páginas pela frente. Porque eu não tô acostumada a ler livros muito grandes. Mas
ainda assim foi uma história que eu gostei bastante, que depois quando eu me engatei na leitura de novo, que eu fiquei uns dias sem ler porque eu tava meio de saco cheio, porque eu tava lendo todos os dias, aí eu falei, não, vamos com calma. E aí depois quando eu me engatei na leitura de novo, eu simplesmente falei, meu Deus do céu, eu não acredito que eu já acabei, finalmente, mas eu não acredito. Porque, né, 700 páginas, né, gente? E assim, eu acho que a Victoria finalizou muito bem, assim, a parte final mesmo, eu senti que ela deu uma acelerada ali, porque ela não sabia mais o que colocar, ou ela queria finalizar o livro antes das 700 páginas. Isso é, você tem 700 páginas lá fora também, vai saber. Mas ainda assim, eu senti que ela deu uma acelerada ali, mas tudo bem, não estragou. Só acho que ela poderia ter colocado mais algumas coisas aí nessa história, assim, sabe? Mas tudo bem. Ainda assim, gostei muito do livro. Eu gostei muito de ver a interação da Evangeline com a Mare. É tipo, gente, eu odiava a Evangeline nos 2 primeiros livros, mas nesse livro eu tava tipo, a maior de todas, entendeu? A maior de todas. Eu amei esse livro. Eu acho que assim, que a série da Rainha Vermelha vale muito a pena, principalmente por esse livro e por A Prisão do Rei. E por A Rainha Vermelha em si só. Espada de Vidro é o que eu menos gosto, mas ainda assim é um livro bom, mas não tanto quanto esses outros. Realmente, sim, Tempestade de Guerra foi muito bom, a minha experiência com Prisão do Rei foi muito boa, e eu gostei muito de A Rainha Vermelha quando eu li, que já tem um tempo aí que eu li, tem muito tempo. Porque eu tenho uma cota, né? Eu só consigo ler aí um livro da Victoria por ano passado eu li 2, por isso que eu só fui ler o outro agora, né? Eu sempre vou dando um espacinho de tempo aí pra ler os livros dela. E esse foi, assim, muito bom. Eu gostei muito da leitura. É isso, gente. Essas foram as minhas leituras de janeiro. Eu devo dizer pra vocês que eu comecei o ano muito bem em relação às leituras. E se as minhas leituras do início do ano definem como vão ser as minhas leituras do resto do ano, então eu tô muito bem, porque só foi livro bom. Então eu espero que o resto das leituras do ano também sejam leituras boas, né, principalmente tão boas quanto Tempestade de Guerra, porque esse livro, depois que eu terminei ele, não consegui ler mais nenhuma história, até tentei começar outras histórias, mas não fluiu, porque eu não conseguia parar de cantar nesse livro. E até esse momento que eu tô pensando, falando dele aqui, eu ainda não superei, porque é muito bom, muito bom. E é isso, não esquece de se inscrever no canal, deixar um like e de me seguir em todas as minhas redes sociais, eu vejo vocês na semana que vem.